Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigado, Gelson. Boa tarde e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo, vamos falar a respeito do agropecuarista. Esse trabalhador que não para, que produz e que conta normalmente com a agenda de eventos para tentar fazer negócios, para tentar ampliar o seu número, o seu rebanho, eventualmente, vender a sua reis, é assim que diz? Reis. É verdade, é. Como é que fica agora que eles estão com esse problema da agenda, Elivaldo? Olha, Gelson, apreensivos e não poderia ser diferente. Como fica a produção, a necessária é um setor essencial, mas bota essencial nisso, primário, porque é o que gera produtos para a indústria, que abastece o comércio e principalmente que garante o que existe de mais sagrado da sobrevivência humana e animal, a segurança alimentar. Hoje nós procuramos saber a situação, por exemplo, dos produtores de grãos que hoje estão em plena colheita no sul do Piauí. Nós vamos trazer daqui a pouco essas informações com o Elivaldo Barbosa. E direto de Brasília, os detalhes sobre o recurso que chega aos cofres públicos para o combate ao coronavírus. Está chovendo, Délio. Boa tarde para você, rapaz. Sai dessa chuva. Boa tarde. Joelson, Jordânia. Não, Joelson, eu tenho que ficar aqui para trazer as notícias aí para o Jornal do Piauí, mas está chovendo, uma chuvinha fraca, dá para enfrentar. E olha, vamos então falar, Joelson, de notícia boa, tá? Primeiro, vamos lembrar aqui que nas últimas semanas o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, ao se manifestarem aí sobre o coronavírus, eles não falavam a mesma língua. Só que ontem o presidente Jair Bolsonaro teve uma videoconferência com os governadores do Norte e Nordeste e o tom mudou, né? Antes o presidente Jair Bolsonaro até negava essa pandemia, falava em gripezinha, né, em histeria, em fantasia, né? Os governadores, por sua vez, cobravam um apoio, né? Um empenho maior do governo federal. E ontem, então, durante essa videoconferência, o tom foi de diálogo. O presidente Jair Bolsonaro falou em cooperar e anunciou um pacote de medidas que prevê 85 bilhões de reais para os governadores e prefeitos, né, utilizarem no combate a esta pandemia. Vamos acompanhar na reportagem. Bem como, ao comentar sobre a videoconferência com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram duas reuniões excepcionais, onde anunciamos resposta às cartas dos governadores e de associações representativas dos prefeitos. Jair Bolsonaro deu detalhes sobre o pacote de 85 bilhões de reais que vai ajudar estados e municípios no combate à pandemia do novo coronavírus. Decidimos então que para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais, como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência social, também em saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. E operação de crédito, 40 bilhões. Fazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, comentou sobre os recursos do pacote que serão destinados especificamente para a assistência social. É importante que a gente possa trazer pelo Ministério da Cidadania a nossa contribuição no que diz respeito principalmente àquela fase etária que tem maior risco, que são os idosos. Então nós estamos trabalhando hoje com o anúncio desses 2 bilhões que virão para o Ministério da Cidadania para o atendimento da assistência social. Lorenzoni também destacou o incremento do Bolsa Família. Da mesma maneira, no Bolsa Família, nós temos a afirmação de que neste mês nós devemos inserir 1.220.000 novas famílias. Com isso, no mês de abril,
nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu de 14,3 milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. A iniciativa de dialogar do presidente Jair Bolsonaro e o pacote anunciado pelo governo federal foram bem recebidos pelo governador Wellington Dias. Pela proposta que nós apresentamos, houve uma convergência com o que a equipe técnica do presidente também estudou. Ela resultou em um projeto voltado para 4 áreas. A área da saúde, onde vamos lidar com esse tema do coronavírus, a parte social, a parte da economia, em 2 aspectos: o equilíbrio, as condições que estados e municípios possam manter os seus serviços, e a outra parte relacionada aos investimentos que são necessários com pessoas físicas e pessoas jurídicas, a proteção ao trabalho e a proteção às empresas, para que se possa dar sustentabilidade e soerguer a economia do Brasil. Tá, então, falando a respeito da necessidade de criar as condições para esses investimentos, Erivaldo. É verdade, esse ambiente de entendimento é importante, é fundamental até, porque o inimigo comum é o coronavírus, é o Covid-19, o novo coronavírus. Então, todas as ações, ainda, apesar dos anúncios, mas ainda são tímidas diante da grandeza do problema, mas esperamos que ela, ao longo dos dias, elas saiam do papel e já comecem a valer, porque, por exemplo, os estados de menor base econômica, Joelson, já sentirão os efeitos dessa paralisia na economia, nas contas públicas, enfim, dessa estagnação total. Você anda aqui na Avenida Miguel Rosa, que é aqui na Zona Sul, onde ficam as TVs, você percebe ali todas aquelas lojas de peça e tudo porta fechada. Tudo. Então, como é que esse pessoal vai ter dinheiro para pagar os funcionários agora no final do mês de março? Exatamente, Erivaldo Barbosa. Portas fechadas, impressionante. É preciso muito sangue frio até para conduzir esse debate, essa discussão, esses decretos até o final.